Olá, turma, bom dia. Somos acadêmicos do curso de Odontologia da FIBRA do segundo semestre. Esse nosso trabalho é da disciplina de Antropologia, cuja temática é Antropologia e a População Ribeirinha. Temos a honra de receber aqui a professora doutora Sônia Albuquerque. Bom dia, professora. Muito obrigado por receber o nosso convite. Prazer. Uma hora para estar com a senhora. Fique à vontade para escolher como será a seleção das perguntas, se a senhora quer seguir uma ordem, à vontade. A senhora tem estrela aqui, que vai enriquecer o nosso conhecimento e romper estereótipos que são... Imagina, o nosso aluno que estrela aqui na instituição, Sim. né? Posso começar ou a senhora quer escolher? Pode começar, pode direcionar, né? Em relação ao saneamento básico, como essa questão pode afetar diretamente as populações ribeirinhas? Primeiro, né, a gente tem que primeiro fazer referência à antropologia, né? O que estuda a antropologia, como vocês bem sabem, né? O estudo da antropologia são as práticas sociais, né? E as populações ribeirinhas, elas estão, né, para a antropologia, né, e para a saúde coletiva, como uma população, de alguma maneira, que vai ter uma compreensão, uma visão, uma percepção sobre saneamento básico, sobre saúde, sobre cura, doença, né? De maneira diferenciada. Então a gente pode responder de acordo com a falta de políticas públicas, que a gente pode ter essa percepção, mas a gente vai perceber que o saneamento, né, e as questões que envolvem a percepção sobre saúde e doença, elas são diferenciadas. Então é necessário que a gente determine, né? A população ribeirinha é que elas são populações que ficam à margem, né? Então primeiro entendimento dessa. Nós que estamos aqui na Amazônia, a gente tem digamos assim, uma percepção e uma proximidade maior com essa população. Não que a gente conheça, né? Porque depois a gente vai ver que muitas das vezes a gente conhece só a partir de um turismo, né? Que pode ser até um turismo predatório, né? Então a maioria da população ribeirinha, ela fica ali, muitas das vezes assistida de políticas públicas que poderiam sim mudar e melhorar a saúde dessa população. Só um complemento do que a senhora falou, a gente percebe muito quando a gente faz viagem para as regiões do nosso estado, Baixo Amazonas, que só vai de navio. Quando eu vou visitar Parentes, eu lembro, quando o rio fica mais estreito, eles viram com as cadorinhas. Pois é, né? É muito interessante tocar nesse assunto, né? Porque a gente tem essa percepção também, como a população ribeirinha, ela está ali também no processo de vulnerabilidade social, né? Então a gente vai ter acesso, a maioria da população, nas embarcações, por essa vulnerabilidade. Como tem os problemas na população em geral, urbana, a gente também vai ter esse reflexo na população ribeirinha, que infelizmente não vai ter a assistência do poder público, né? E a população em geral vai também, de alguma maneira, marginalizar ainda mais essa população. Isso é muito verdade. Posso passar para a próxima pergunta? Quais as principais políticas públicas e os programas sociais voltados para as comunidades ribeirinhas? Nós temos na saúde coletiva, né, a gente tem a percepção, tem o atendimento do SUS, e a gente pode falar do Sistema Único de Saúde como um dos maiores do planeta, né? A gente tem o Sistema Único de Saúde que vai promover uma integração, né, a integralidade, a universalidade e a equidade vão ser princípios fundamentais no SUS. E nesse programa, nessas políticas públicas, está também incluído a saúde da população ribeirinha, inclusive com hidrolanchas, com hospitais fluviais, com UBSs, né? Como por exemplo no Cumbu há uma UBS lá no Cumbu que vai também dar assistência, claro que com muitas dificuldades, né? Por quê? Porque muitas das vezes o poder público também ele não está tanto essa infraestrutura, né, para as políticas públicas nas unidades do Cumbu, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, essa referência às UBSs no Cumbu é um exemplo também dessa unidade na população ribeirinha. Claro que é uma outra assistência, depois a gente vai falar mais sobre isso. A senhora citando isso, eu lembrei de um episódio quando eu era criança, eu vi uma dessas viagens em que uma lancha encostou no navio para fazer o transporte de uma pessoa que estava indo fazer tratamento. E a dificuldade da pessoa não tinha determinadas limitações e não tinha todo o equipamento. Aí os passageiros e a tripulação foram mais naquele trapiche para colocar no navio para poder vir para Belém, para poder fazer todo o tratamento. E era uma parte que o rio estava bem largo, uma borboleta forte, foi de chuva.
Sim, muito bem observado, né? Então a população ela pode ter, como esse exemplo que eu dei agora, muitas têm uma OBS, inclusive a OBS lá do Cambu, ela vai ser uma OBS que vai ser dada a partir de uma doação, vai ser disposta a partir de uma doação do terreno. Né? Você sabe que no Brasil, pela Constituição Federal, a gente tem a função social da propriedade privada. Né? Então, o empresário lá do Cambu, ele vai doar esse terreno que ele não estava sendo utilizado. Né? Então, possivelmente, ia até perder a titularidade pelo poder público, né? Para o poder público, mas ele vai doar, ele vai fazer essa doação ao SUS. E nisso se tem a UBS, se eu não me engano, por volta de 96, que foi a criação da UBS lá do Cambu. Mas essa assistência, né? Essa assistência que tu viste lá na tua incursão, né? Nessa embarcação, ela é cotidiana. Né? Infelizmente, o que se tem muitas das vezes a dificuldade de acesso e também a falta de recursos. Né? Vocês sabem que para fazer o atendimento, para sair de barco, as lanchas nem sempre dão conta, né, dessa demanda. Então, principalmente na emergência, isso vai ser muito, muito complicado, muito dificultoso. Né? E para fazer o atendimento mesmo na cidade. Porque quando chega na cidade, muitas das vezes essa população precisa de uma infraestrutura. Então ela precisa de um lugar para servir de apoio, ela precisa de alimentação, né? Ela precisa de uma infraestrutura que nem sempre se tem. Né? Então é necessário que se tenha um acolhimento melhor, né, para essa população. Né? E as embarcações ficam também ali com uma função social também, né, de prestar atendimento a essa população que está ali às margens. Posso fazer uma outra pergunta? As comunidades possuem semelhança nas abordagens odontológicas ou nas diversas quando possuem longas distâncias? Na odontologia, né, dos profissionais, né, muito importante para a construção da saúde, né, da saúde coletiva, é o odontólogo. Né? Então, nas unidades de assistência ribeirinha, ele vai ser uma referência. Né? Por exemplo, na unidade do Cambu, há a sala de odontologia. Né? Então, a gente vai ter essa prestação de serviço, sim, né? Mas muitas das vezes não se tem, é necessário um atrativo para o profissional, nem sempre o profissional está disposto, também a gente tem essa dificuldade, né? Nem sempre o profissional de odontologia, de medicina, de enfermagem está disposto também, como se tem as dificuldades da população, se tem as dificuldades também do profissional, né? Então muitas das vezes não se tem pela falta também de um profissional que esteja disposto a fazer o atendimento. Mas é claro que além das questões básicas do atendimento à odontologia, se tem as questões mais complexas. Né? Também se faz atendimento, mas para isso precisa de uma infraestrutura. Tá? Uma infraestrutura que depende do poder público. Posso passar para a outra pergunta? O que seria para você uma boa qualidade no que diz a respeito à saúde para o meio? Olha, a qualidade, né, do ponto de vista antropológico, seria o ideal, deveria se ter, né, UBSs que fossem capazes de se fazer, né, de se comportar ou de prestar serviço a partir da demanda, né? Mas mais do que essa demanda, as comunidades ribeirinhas, e no caso, exemplo do Cambu, são comunidades também que têm uma frequência de turista, né? Então é necessário uma medicina de viagem também, que se tenha esse atendimento. A gente passou, por exemplo, por uma pandemia em que essas comunidades foram muito mais vulneráveis, né? Porque elas estão ali sendo receptáculo de muitas pessoas que vão ali, muitas das vezes em troca atrás de um turismo recreativo e predatório. E essas comunidades vão ficar com os problemas, né? Com as contaminações. Então é necessário que se tenha também que se tenha um entendimento, que os profissionais tenham esse entendimento, né? Que o poder público tenha esse entendimento, que é uma medicina que deve ser uma medicina social, uma odontologia social, e que se tenha políticas públicas para realmente fazer um mapeamento das necessidades e também da vocação de cada região, como no caso a região ribeirinha, no caso o turismo, né, que está se fomentando ali na Ilha do Cambu, que é um exemplo. Isso é tão verdade que você vê em redes sociais, pessoas postando deixam lixo
acaba que contamina e muitas dessas populações utilizam a água do rio. E não tem todo, por exemplo, eu tenho parentes que moram no estado do Amapá, que moram próximo ao rio da cidade, que recebem um pouco de sódio, porque está na cidade, mas nem sempre chega a população do rio. Isso é muito bem verdade, né? A questão da consciência ecológica ainda a gente está aqui na Amazônia, mas a consciência ecológica, quem de nós, né? Nós usamos plástico como poucos países do mundo, né? E esse plástico, ele não é biodegradável na sua maioria. E está ali, as comunidades que estão nas margens são as mais afetadas, né? A gente vai ver, por exemplo, a incidência de febre purpúrica, né? Algumas doenças, a malária, né? A dengue, algumas doenças são erradicadas em muitos países. Aqui a gente não vai ver a incidência dessas doenças, principalmente populações ribeirinhas. Posso passar para a pergunta? Além desses problemas que a senhora citou estruturais, a senhora poderia citar outros que são maiores, que impedem o funcionamento das equipes dessas políticas públicas? Sim, claro, a falta de vontade do poder público, né? Muitas das vezes o despreparo, se tem, a gente não tem um preparo tão adequado e incentivo aos profissionais, né? Se a gente tem um incentivo financeiro, a gente não vai ter um profissional, muitas das vezes a gente não vai ter um profissional que esteja realmente aliado a uma cosmovisão da população ribeirinha. Então a gente vai ter o etnocentrismo que vocês viram na antropologia, se fazendo presente, né? A ideia de que eu sou profissional, sou superior, eu tenho uma visão de mundo superior e eu já trato o corpo do outro com superioridade, né? Com excessos. Então a gente vai ter vários tipos de violência. Então talvez um grande empecilho seja a falta de políticas públicas e o etnocentrismo, a violência mesmo, a violência que se tem muitas das vezes com o atendimento dessa população, né? A falta de cuidado, né? A gente está falando de humanização, né? Então uma saúde humanizada. Para chegar a isso é necessário, né? Quase contraditório falar de humanização se todos nós sabemos que somos humanos, mas muitas das vezes qual é o ser humano que você considera como igual, espelhamento, né, da sua humanidade? Então é necessário também pensar, né, nessa questão que é tão antropológica, né, que envolve a construção de alteridade. A senhora falou de humanização, a gente no curso de está tendo contato com a disciplina de humanização para a gente saber daquela realidade, saber como se comportar, ter empatia pelaquele paciente que tem uma realidade muitas vezes totalmente oposta da nossa. Às vezes ele tem um acesso limitado a recursos que nós temos de forma mais limitada. Perfeito. É isso que se espera, claro, de um profissional de odontologia, de saúde, né? Principalmente o pós-pandemia, né? E uma formação amazônica. Posso passar para a próxima pergunta e última? Com base nos aspectos culturais e religiosos, como seria possível estabelecer uma boa comunicação entre esse povo e o profissional da saúde? Então, nesses aspectos, esses aspectos são fundamentais para pensar na estrutura cultural de um povo, né? Então, a gente vai pensar, né, em muitas discussões no que envolve a visão de mundo dessa população. Então, a gente vai ter uma população, como por exemplo no Baixo do Tapajós de Ribeirinha, né? Que há vários trabalhos de antropologia nessa referência, que eles vão, por exemplo, ter a percepção do engerar. Né? O que é engerar? Seria a possibilidade de um ser humano se transformar num boto, ou um boto se transformar num ser humano, né? ou um ser humano se transformar num pássaro. Né? Então é uma percepção da natureza, né? Que muitas das vezes não está desconectada com a realidade. E quando o profissional, no seu atendimento, ele vai lidar com essas questões, ele pode muitas das vezes ter um choque, né? E esse choque, ele muitas das vezes pode ser violento, né? Ou esse profissional, ele pode fazer o que a gente diz, o exercício da alteridade, né? Perguntar, indagar. A gente tem uma população que o primeiro atendimento é o caribé, é o chazinho, né? Então é tão nossa, é tão própria, né? Faz parte da nossa imaginária, da cosmovisão religiosa, inclusive. Ou são cuidados pelos curandeiros, os pajés, né? Ou os pastores, os padres. A gente tem também, a nossa população muito religiosa, né? A estrutura religiosa faz parte, e religião e saúde andam juntas, né? Quando você tem problemas, conflitos simbólicos,
nessa área, normalmente o profissional ele sai digamos assim, ele pode sair ou muito frustrado, né? Ou ele pode, eu já vi muitos profissionais serem expulsos de regiões, como por exemplo o conflito com o pajé. Né? Você tem um conflito com o pajé, então hoje a população não aceita muitas questões que muitos profissionais, muitas imposições, muitos abusos, né? Que profissionais de saúde fazem com essa população. Né? Então a gente tem também essa percepção, como o contrário também existe. Né? Quando o profissional ele ganha confiança dessa população, ele consegue transitar em todos os mundos ali na realidade social da população. Nossa, professora, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeceu bastante o nosso conhecimento e também vai fazer a gente passar para as outras pessoas esses conhecimentos que a gente está nessa região, mas é muito assim, parece que é um muro assim, que impede da gente conhecer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a senhora por ter se disposto. Imagina. Acho que é importante o compromisso ético, principalmente também do profissional de saúde, né, com essa população. Acho que tem que ser uma aliança, né, uma aliança que tem como resultado a saúde e o cuidado, né, o bom atendimento. Muito obrigado, professora. Também quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo para enriquecer o nosso conhecimento. Como sucesso ao trabalho, professor. A gente precisa desse noção de conhecimento, já que está na nossa região e muitas vezes é tão pouco difundido. É necessário fazer um estranhamento, né? Às vezes do familiar também. Muito obrigado, professora. Parabéns para vocês. Olá, queridos, bom dia. Dando continuidade ao nosso trabalho de antropologia, cuja temática é a antropologia da população ribeirinha na Amazônia, temos o prazer de receber aqui o professor Everton, professor de História. Professor, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por receber o nosso convite. Uma satisfação enorme ter o senhor aqui para nos passar o seu conhecimento acerca da temática. Podemos começar as perguntas? Pode, sim. A primeira pergunta fala: quais métodos naturais costumam ser utilizados pelos ribeirinhos para o alívio e cura das sintomas e doenças? Bom, isso depende muito de cada região, né? Essas regiões, elas tendem tradicionalmente, a partir dos seus valores, da sua cultura, ter aquilo que a gente chama na ciência de conhecimento empírico, uma raiz empírica. Então, vamos desde chá de boldo, né, que é para estômago, para náuseas, até um mel com hortelã, uma coisa mais assim, e que na real ainda tem valor agregado, valor simbólico agregado, e que para muitas comunidades ribeirinhas fazem sentido. Mas é importante a gente salientar que vai depender muito de cada região. A nossa região amazônica e a nossa região aqui, ela tem um tipo de conhecimento empírico, a região do Baixo Amazônica tem outros mais próximos de nós, como lá em São Miguel, o pessoal que também é ribeirinho, né, do Rio do Amar, Rio Capim, eles também têm outras, então é interessante a gente pensar em que perspectiva a gente vai estar falando sobre essas culturas. Você acredita que é possível tirar os povos ribeirinhos do isolamento econômico e social, permitindo o adequado acesso à saúde e à educação? Bom, para permitir, não só permitir, mas como garantir os direitos à saúde, educação, segurança, é necessário que tenha políticas públicas adequadas a essa região, a essa população ribeirinha. Historicamente, esse povo ele vem de uma luta histórica da cabanagem, né? Então atualmente atualmente não, mas é necessário que a gestão pública hoje pense de uma forma articulada entre as secretarias de saúde, de educação, como atender a demanda desse povo, né? A demanda da região ribeirinha, que é uma região que precisa de uma certa flexibilização no seu cotidiano, no seu dia a dia, no ato de se fazer algo, porque eles têm uma demanda muito própria, né? Uma vida muito própria, onde a economia, a sociedade, eles vivem em torno do rio, em torno do extrativismo, da pesca, né, da pecuária. Então é necessário que se conheça essa realidade e daí fomente políticas públicas que atendam a essa demanda. Não tentar colocar um padrão hegemônico, né, de saúde, de educação, para que eles se enquadrem. E sim, não. Vamos pensar como a gente pode atender a esse povo, a essa demanda. Como o modo de vida das comunidades ribeirinhas auxilia na conservação do meio ambiente? Bom, é interessante a gente pensar, pela perspectiva do ribeirinho, o que seria uma vida tradicional, né? A tradição deles, a cultura deles, forma aquilo que a gente chama na ciência de identidade.
E essa identidade deles, ela é uma identidade respeitosa, relacionada à natureza, relacionada ao meio ambiente, principalmente ao rio, né? Porque o rio é de onde a vida deles surgiu, é de onde a vida deles persiste e resiste. Então, essa identidade que eles têm, quando ela é passada de pai para filho, relacionada a valores, tradições, ela é uma cultura que vai sendo valorizada. E aí o meio ambiente ele já é esse meio tradicional que eles têm de enxergar a vida, de enxergar o meio ambiente. Então, meio que acabar com o meio ambiente, ou então não preservar o meio ambiente, é não preservar a própria identidade, é não preservar a própria vida, a vida deles. Qual a tradição cultural mais preservada na comunidade ribeirinha? A tradição cultural mais preservada seria aquilo que forma a identidade, né, do povo ribeirinho, que é o rio, o extrativismo, a pesca, a própria cultura, essa ancestralidade de valores que são passados de geração em geração, né, em relação às lendas, em relação a, por exemplo, a lenda da Cobra Grande, né, que forma várias cidades. Essa é uma cultura. A lenda do Boto. A lenda do Boto, que mais? Que vai formando a identidade, vai formando a cultura do povo. Essa cultura que é socioeconômica do extrativismo relacionado ao açaí, à pesca, à pecuária, né, que é o extravio do camarão. E o que mais? Que pode ser considerado como uma cultura de tradição de valores. Eu acho que o carimbó, né, que vem dessas regiões também, e todos aqueles que são os recursos, né, do modo de vida do povo ribeirinho. Esse rio é minha rua, minha tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, é minha tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, eu não sou de carapé. Quem montou na cobra grande não se escanja em puraqué. Para finalizar, professor, vamos para a nossa última pergunta. Quais os maiores desafios encontrados nas populações ribeirinhas em relação à saúde, educação e segurança? Bom, são temas de extrema importância, né? E que é necessário que a gente valorize a identidade do povo a qual a gente está sendo gerido em relação à gestão pública. É necessário que se faça uma articulação das secretarias, né? Porque o SUS ele dá uma liberdade, o currículo da educação básica ele dá uma liberdade para o professor, então é preciso que, vamos lá, como professor, quando a gente pega uma realidade de um povo ribeirinho, é necessário que a gente flexibilize o currículo, ou seja, que a gente vá adaptando o nosso currículo de uma escola formal para uma escola que tem uma demanda própria, que vive do rio, da pesca, e assim a gente começa a articular. Pensar primeiro no alvo, que é a região do povo ribeirinho. Daí então a gente parte para como a gente vai agir em relação a isso. Então, políticas públicas, é necessário que se pense dessa forma, em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança. Qual é a identidade desse povo? Como é que eu valorizo isso? E a partir de então, como é que eu coloco isso como uma demanda para atender as suas carências? No SUS, o SUS atende, né? Eu lembro na época da pandemia que foi bem importante, bem necessário essa articulação das secretarias que houve para que houvesse, para que chegasse até o povo ribeirinho essa questão da vacinação, né, contra o Covid. E assim outras e outras campanhas que são feitas, né? Então é dessa forma. A gestão pública, né, precisa fazer políticas públicas que atendam necessariamente a demanda do povo a partir do momento em que ele reconhece como um povo que necessita de uma demanda flexibilizada, né, uma demanda própria, reconhecendo sua identidade, seus valores, sua cultura.